Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Chegou o dia, né? Chegou o dia que talvez acredito que a maioria de vocês não gostaria que tivesse chegado, mas a gente já sabia que chegaria e que nós teríamos que falar desse assunto. É simplesmente desanimador, né? Nós tivemos a informação, a notícia de que o São Paulo teria ido atrás do Luan e para uma renovação e o Luan não quis renovar. Ele tem contrato até dezembro de 2023. No meio do ano ele já pode assinar pré-contrato com outros clubes. Tem jornalistas rebatendo, né? Falando que não, que ele vai, aparentemente ele vai continuar e tal. Mas a matéria saiu na Globo dele, do São Paulo indo atrás para uma possível renovação e ele não querendo renovar. Vamos falar de tudo aqui nesse vídeo. Gente, esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet, é isso mesmo, simplesmente uma casa fantástica de aposta, onde você pode dar os seus palpites e faturar uma renda extra, né? A 1xBet é muito legal, você pode usar nos jogos do São Paulo, do Campeonato Paulista, qualquer jogo do Campeonato Paulista, Mundial que tá rolando agora, ou qualquer jogo lá da Europa, você pode usar a 1xBet, uma interface simplesmente fantástica. Vocês vão aí no primeiro link da descrição e se cadastrem na 1xBet e usem o cupom TIDICO. TIDICO, o que acontece? Usando o cupom TIDICO, vocês dobram 100% o valor do primeiro depósito de vocês. É isso mesmo, depositou 50, vira 100, 100, 200, 200, 400 e assim sucessivamente. Depositou, dobrou o valor 100% até R$ 1.200. Gente, só lembrando que a 1xBet tem parceria com Barcelona, Liverpool e Chelsea, então é muito legal, né? Tá esperando o quê? Vai agora, gosta de dar os seus palpites nos principais jogos e faturar uma renda extra? Vai no meu link da descrição e se cadastre na 1xBet que eu garanto, eu recomendo demais. Valeu, 1xBet! Bom, galera, qual seria a motivação do Luan continuar no São Paulo? Né? Qual que é a motivação do Luan? Nós temos acredito que muitos de vocês vão me falar assim, Tidico, não, mas falou que ele vai renovar, ele realmente não vai renovar e tal. Nós temos uma informação, nós temos um furo jornalístico, né, de que o São Paulo foi atrás e o Luan, os empresários dele, o Luan talvez não queira renovar, né? Aí depois tem uma outra informação, mas independente disso, independente realmente do que a gente talvez nós não tenhamos a informação 100% concreta, mas isso é só uma verdade que está escancarada na nossa cara que nós não quisermos ver. Eu avisei aqui no canal que ele não jogaria mais pelo São Paulo, infelizmente, né? Quem me acompanha que sabe que eu adoro o futebol do Luan, mas infelizmente não jogaria mais por conta dessa incompetência que tomou conta do São Paulo, né? Parece que para você estar à frente do São Paulo hoje, você precisa ser... Qual que é o requisito mínimo? Você precisa ser incompetente, tanto na questão administrativa, quanto na questão técnica, né? Na comissão técnica. O que você precisa fazer para estar no São Paulo hoje? Apresentar maus resultados, ser incompetente. Parece que esse é o requisito mínimo, né? E aí nós temos qual seria a motivação do Luan para continuar no São Paulo, né? Fora todo o contexto que ele tem. Nós sempre acredito que a maioria de vocês, em uma situação parecida com a minha, nós sempre tivemos que ficar ligado com jogadores em final de contrato ou negociação de jogador. Sempre soubemos que jogador não é, né, não é 100% confiável. Os caras, eles vão por mais dinheiro, independente, tá? Mas isso sendo ruim pro clube, né? A gente, como torcedor, pensa no melhor pro clube. O jogador, a gente sabe que às vezes você tem que pisar em ovos, que ele sai pra ir pra outro time pra ganhar um pouco mais, independente se tá certo ou se tá errado. Escolha de cada um, mas a gente sempre soube como que é lidar com o jogador, com um contrato de jogador vendido. A gente sempre soube que é difícil. Você fala, o jogador é foda, né? Num bom sentido. O jogador é difícil. Só que nesse São Paulo de hoje a gente vê exatamente o contrário. Talvez, eu sou São Paulino, eu já supliquei, implorei, né? Já fiz vários apelos pro Luan ser titular desse time de São Paulo, mas talvez hoje... Vamos pensar, não vamos pensar um pouquinho, eu sei que é difícil, mas não vamos pensar um pouquinho como São Paulino que somos fanáticos. Vamos pensar um pouquinho com a cabeça do Luan. O que é melhor pro Luan? Continuar nesse time do São Paulo de hoje, com esse técnico à frente, com essa diretoria, ou ele ir embora do São Paulo? Vamos pensar, vamos tentar se colocar um pouquinho na pele do Luan, no lugar do Luan um pouquinho. Se eu olhar pro Luan, se o Luan fosse um amigo meu, se o Luan frequentasse minha casa, se ele fosse um amigo meu, talvez eu falasse pra ele, irmão, vai embora. Vai embora ontem, o que você tá fazendo aqui?
Você vai tentar renovar, independente do que vai acontecer com o contrato do Luan, se ele vai continuar ou se ele vai ficar. Qual que é a chance que ele tem com esse técnico? Então é simplesmente muito triste isso que tá acontecendo. Porque, independente da pessoa que é o Luan, infelizmente eu não conheço o Luan, acredito que seja um excelente menino, um cara bem bacana mesmo, é a impressão que eu tenho. Mas, independente, falando pelo lado profissional do Luan, que nós já vimos, não vimos o quanto a gente queria ver, a gente queria ver vários jogos, né? Mas o que nós vimos do Luan foi sempre muita entrega, foi sempre qualidade no ofício, qualidade no que ele faz na posição dele de primeiro volante. E aí agora nós estamos deparando com um dia desses de incompetentes que estão ali à frente do Luan hoje, que não conseguem pôr o cara para jogar. O Rogério Ceni, nós podemos contestar qualquer jogador no São Paulo hoje, até mesmo os nossos melhores, até Caleri, Arboleda, até esses que não merecem, né? Até os melhores. Nós podemos contestar qualquer jogador. Nós podemos duvidar de qualquer jogador porque o time há muito não mostra futebol em campo. Não traz resultados, mas há muito não mostra futebol nenhum em campo, tá? Então nós podemos contestar qualquer jogador. Vocês já sabem aonde eu vou chegar com isso aqui, né? Aí nós tivemos uma fala do nosso queridíssimo Rogério Ceni, né? O queridão aí, o estrategista. Tivemos uma fala dele no começo da temporada passada, em volta, talvez, de Thales Costa. Thales Costa menos, mas mais, né? Vamos lá. Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e alguns outros. Nós tivemos uma conversa, né? Uma certa insistência de forma equivocada, está provado. Hoje a gente já pode falar que a insistência com esses jogadores foi de forma equivocada, porque eles não trouxeram os resultados que eram para ter trazido, né? Não trouxeram o rendimento que era para ter trazido. Você simplesmente correr em campo, né? Correr atrás da bola, isso pode contar na coletiva lá. Aqui você não vai convencer. Não trouxeram os resultados que esperavam, que você falava que eles iriam trazer, né? Mas você falava que não é. Você colocava de uma tal forma que não era pra gente esperar só o bom rendimento deles. Você falava de uma forma que era pra gente olhar com calma pra esses jogadores, porque eles eram os meninos da base, aqueles que iriam tirar o São Paulo do buraco, ajudar o São Paulo na reestruturação, ajudar nessa volta do São Paulo. O Luan não é o mesmo contrato, a mesma coisa do que o Nestor, o Sara, o Igor Gomes. Não é um jogador que veio da base, que teria que seria um dos que poderia ajudar o São Paulo nessa reestruturação financeira do clube. Porque pra mim ele veio do mesmo lugar que esses. Veio do mesmo lugar que você. Pra mim, você colocou a situação financeira, a situação momentânea do São Paulo à frente da qualidade por conta do perfil. Ah, esse aqui é da base, então ele custou menos, ele custa menos e ele pode ser vendido e pode dar um bom ativo, um bom lucro pro São Paulo. Pra mim, o Luan era esse mesmo perfil. Então, cai por terra isso que você falou. Isso pra mim não se concretiza, isso que você falou, Rogério. Isso pra mim era parte de um discurso seu, porque o Luan era esse perfil e teria que jogar por conta dessa sua fala, né? O Luan, ele é um primeiro volante ali que estaria. É que é difícil, vocês percebem que eu não tô nem falando das convicções de futebol, porque é tão maluco, né? Porque a gente vê que o Luan. Gente, pra mim o Luan é o melhor primeiro volante que o São Paulo tem hoje. Com todo respeito, as primeiras impressões. Gosto do Gabi Neves, gosto do Jackson Mendes, as primeiras impressões foram boas. Mas pra que a diretoria tá trazendo? Por que a diretoria tá trazendo outros jogadores com esse perfil? Né? A gente é tão maluco, porque nós. Eu sei que a maioria de vocês. A gente é. Eu sei que a maioria de vocês também prefere o Luan. E o Luan, diferente do Miranda, que fez um jogo ruim contra o Red Bull Bragantino e custou a carreira dele. A carreira. Custou esse pequeno pedaço, né, da despedida dele, da carreira dele, do final da carreira dele, né, nessa volta pro São Paulo. Aquele jogo contra o Red Bull, o Rogério Ceni não colocou ele mais pra jogar titular. Tipo assim, Miranda não serve mais. O Luan.
talvez já fez alguns jogos abaixo pelo São Paulo, mas a maioria dos jogos mostrou consistência, mostrou que era o mesmo cara, mostrou que estava ali, que tá pronto. Mostrava uma solidez na marcação, segurança, suporte para a zaga menos vazado. O Crespo, quando jogava com ele, o Luan ganhava, porque ele é um primeiro volante excelente. E agora, gente, eu gosto do Gabriel Neves e do Jackson Mendes, mas uma diretoria que fala de reestruturação junto com um técnico que fala para nós que é só para fazer pés no chão, vamos só fazer o que for de melhor. Vocês têm um cara que é do nível do Luan de primeiro volante que está pronto, que é talvez o melhor, se não for o melhor, um dos melhores primeiros volantes do futebol brasileiro, fácil, não é com fanatismo que eu tô falando isso, não tenho motivo nenhum, vocês sabem que eu não tenho problema nenhum em falar de outros bons jogadores de outros clubes, que é fácil, um dos primeiros volantes. Você acabou de comprar Gabriel Neves, que também não joga, e trouxe o Jackson Mendes por capricho do treinador, por falta de visão do treinador, e agora nós vamos perder um cara que estava aí, que estava pronto, que sempre que jogou mostrou muito. Não é que o Luan, a gente tem uma predisposição para gostar do Luan, então vamos insistir. Não. E o engraçado é que a insistência com algo, de novo, né? A gente continua no loop infinito aqui. A insistência com alguns outros jogadores, a oportunidade que alguns outros jogadores têm é completamente diferente no São Paulo, né? Eu acho que é isso que mais me enoja, e eu acho que é isso que enoja vocês também. Porque ele pode ter os preferidos dele. Pra mim, o Rogério Ceni ele não é técnico, tá, gente? Pra mim, o Rogério Ceni ele é um ex-goleiro, é um ex-jogador de futebol. Técnico ele não é. Ele está no cargo de técnico do São Paulo, de treinador. Ele é o treinador do São Paulo, ele está no cargo. Pra mim, ele não é técnico, tá? E aí, o cara que, né, não dá a sequência, porque ele pode ter os preferidos dele ali, ele pode, eu não gosto do estilo, não gostava do estilo do Rigoni, do Marquinhos, do Benítez, do Nahuel Bustos, não gostava do estilo do Nahuel Ferrarese antes do Léo Pelé ser mandado embora, não gosto do estilo do Luan, não gosto do estilo do Patrick, do Nicão, não, ele pode não gostar do estilo, mas o Rogério é o cara que poupa os jogadores e faz rodízio. Qual que é o que acontece de tão grave que ele não coloca o Luan e o Galopo também, outro exemplo, não coloca para jogar de jeito nenhum. E aí nós temos uma opinião exemplo sobre o Rodrigo Nestor, que é um cara contestável, que é um cara que não é absoluto, que é um cara que nós imaginávamos que deveria sentar um pouco mais no banco, que não era para ter essa titularidade absoluta. Isso é uma opinião de o quê? Talvez 90% da torcida, se não mais. E também nós temos a mesma opinião. Nós temos a mesmíssima opinião em relação ao Luan. Que todo mundo enxerga bom futebol no Luan. Todo mundo sabe que o Luan é um excelente primeiro volante que poderia estar sendo usado nesse time. Que se diz tão devastado, que se diz passando por uma reestruturação. Você tem uma arma dessa igual o Luan e você não usa em nenhum momento. E agora tá aí o que a gente esperava. Então, gente, é simplesmente desanimador. É simplesmente nojento toda essa situação. Nós já imaginávamos, né? Eu alertei aqui antes que Luan não jogaria com muita dor no coração. Mas o que mais incomoda é que o trabalho não está sendo feito, né? A gente percebe que o Luan ele é só mais uma das coisas que acontecem nesse São Paulo hoje sem lógica, sem competência, sem resultado, sem bom futebol. Então é simplesmente desanimador. E o que mais incomoda é que o trabalho não está sendo feito. Alguns fazem parte do trabalho. Que trabalho? Alguns têm chance. Que não dá para chamar de trabalho o que ele faz, né? Porque ele simplesmente escala a cabeça dele ali e o time não tem padrão nenhum, não tem coerência tática, não funciona, né? Ele pode até pensar em alguma tática na cabeça dele, mas não funciona claramente. Então, alguns participam, alguns têm chance e outros não têm chance nenhuma. O mais curioso é por que será que os melhores, que os mais habilidosos, que os mais capazes não têm chance nenhuma? Essa é a minha pergunta para vocês.